Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Ele é o maior pintor do mundo. Ele não só escreve a nossa história, como Ele pinta a nossa história com cores vivas, com cores bonitas. Ele é o nosso Senhor. Aleluias, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso 22. Esse texto é extremamente conhecido de todos nós, mas eu quero ler esse texto com você hoje e quero pedir que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração e que algumas lições importantes para a gente brote aqui desse texto hoje e que o Senhor fale com você, fale comigo, fale com a nossa igreja, fale com a nossa família e Ele nos edifique, Ele nos dê vitória. Nós vamos vencer as tempestades da vida. Nós vamos vencer. Amém? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, está escrito assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluias, louvado seja o nosso Senhor. Amém, queridos? Nós também podemos afirmar hoje: verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus está aqui conosco. O Senhor está aí com você. Onde você estiver agora, o Senhor está ao seu lado. Verdadeiramente Ele é o Criador, Salvador, Senhor de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, tempestades chegam na vida da gente e nós podemos vencê-la. Tempestades vêm de forma inesperada, mas nós podemos vencê-la. Tempestades furiosas chegam sobre nós e nós podemos vencê-las. Todos os dias, todas as semanas, a vida toda, nós podemos vencê-las. Jesus, nesse texto, ele nos ensina algumas lições. O texto, logo que antecede esse contexto, vem de Jesus multiplicar os pães e os peixes. E uma multidão estava com o Senhor. E esta multidão que viu Jesus multiplicando pães e peixes, porque ele multiplica ali pães e peixes para uma multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, é uma turma imensa. Alguns estudiosos dizem que pode ter chegado a 30.000 pessoas. Olha a multidão. Jesus toma o pão, dá graças, 2 pães, 5 peixes, pega o pão, quebra o pão e distribui. Eu não sei que hora que foi que aconteceu o milagre, se na hora que ele quebrou, se na hora que ele deu graças, eu sei que ele foi distribuindo, e de 50 em 50, aquela multidão se alimentou.
vendo aquilo tudo, aquela multidão queria tomar Jesus e aclamá-lo como rei, e levá-lo para Jerusalém e dizer que ele era o rei de Israel. Jesus, percebendo isto, ele se retira, e ele já dá uma ordem então aos seus discípulos. Por isso que o verso 22 diz: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Algumas versões dizem que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Outras dizem que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco, porque certamente eles não estavam querendo muito ir, porque eles eram pescadores, eles tinham experiências ali naquele mar, naquele lago. Talvez o tempo estivesse assim com a cara de que as coisas não iam caminhar muito bem. Era o final da tarde. Jesus disse: vamos para o outro lado. E ele mesmo foi despedir a multidão. Os discípulos obedeceram, não só porque Jesus pediu, mas porque nesse texto a palavra é que Jesus os obrigou, os compeliu, os forçou a ir. E eles foram debaixo da ordem do Senhor. O texto diz que Jesus despediu as multidões e depois foi orar sozinho. Quando Jesus foi ao monte para orar, os discípulos já estavam no meio da viagem. E o texto é claro em dizer que ao cair da tarde, lá estava ele só, o barco já estava longe, a uma distância da terra, e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos começaram a enfrentar uma tempestade. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade. Não uma tempestade de ventos, de raios, de trovões, não uma tempestade de água se levantando e balançando o barco fisicamente, mas talvez hoje você esteja enfrentando tempestades no seu coração. Talvez hoje você esteja enfrentando tempestades na sua casa, na sua família, na sua relação conjugal. Talvez hoje você esteja enfrentando tempestades no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Talvez hoje a sua tempestade ela seja econômica, sem emprego, sem trabalho, sem remuneração. Talvez hoje a sua tempestade ela seja na área física, na saúde. Você talvez tenha sido infectado pelo vírus. Talvez você esteja com um câncer, talvez você esteja com um diagnóstico que você ainda não sabe como você vai superar isso. Talvez você esteja esperando o resultado de um exame e a sua vida virou de ponta cabeça. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade na área emocional. Por causa da situação, você está apavorado, com medo. E não há nada pior do que isso. Muitas vezes, as tempestades elas ficam mais fortes na vida da gente, porque nós as enfrentamos sozinhos. Talvez ninguém saiba que você esteja passando por essa tempestade. Talvez você não tenha compartilhado com ninguém. Talvez as pessoas da sua própria casa olhem para você e não sabem o conflito que você está vivendo dentro de você. Talvez as pessoas que trabalhem com você não saibam do conflito que você está travando na sua alma. Talvez nós pastores não saibamos. Talvez o seu melhor amigo não saiba. E não há nada pior do que atravessar uma tempestade sozinho, sentindo-se solitário. É óbvio que nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, portanto Deus sabe o que está se passando com você. Mas às vezes, o fato de nós estarmos enfrentando isso sem ninguém ter conhecimento, vem logo ao nosso coração aquela sensação, aquele sentimento de que estou sozinho. Onde está Deus? Onde estão os meus amigos? Onde está a minha família? Porque ninguém sabe o que eu estou enfrentando. Queridos, as tempestades chegam na vida de todos nós. E há 3 tipos de tempestades que nós precisamos aprender a discernir. Nós temos tempestades naturais, que nesse texto aqui de Mateus capítulo 14, parece que ela era uma tempestade natural, porque diz o verso que os ventos eram contrários, e o texto dá a entender que Jesus obrigou os discípulos a irem para o outro lado, e eles
conhecendo aquele ambiente, porque eram pescadores profissionais, e vendo que o tempo estava mudando, e já era final de tarde, eles estavam pensando: esse negócio não vai dar certo. O Senhor está mandando a gente ir, mas olha o vento, olha o tempo, olha a cor do céu, esse negócio não vai dar certo. E ainda mais Jesus manda-os ir e não vai com eles. Fica despedindo-se da multidão e depois vai orar sozinho. Eles vão no final da tarde. E quando é que Jesus aparece para estar com eles? Na nossa versão aqui diz de madrugada, mas noutra versão diz na quarta vigília da noite. Que horas é a quarta vigília da noite? A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Porque a noite judaica era dividida em 4 partes: das 6 da tarde às 9, primeira vigília; das 9 à meia-noite, segunda vigília; da meia-noite às 3, terceira vigília; quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus aparece na quarta vigília. Se eles embarcaram no final da tarde, provavelmente eles já estavam ali batalhando com a tempestade, com os ventos contrários, por mais de 10 horas. Com as forças se esvaindo. Agora eles estão apavorados. Essa é uma tempestade que às vezes é natural na vida da gente. A gente está vivendo, trabalhando, convivendo, e surge algo natural: o desemprego, a enfermidade, um conflito. São coisas naturais da vida da gente, mas que muitas vezes põem a vida da gente de ponta cabeça. Mas nós precisamos discernir também que há tempestades que são provocadas pelas obras das trevas, são malignas, vêm de opressões, vêm porque o diabo não quer que você prospere, não quer que você vença, não quer que você testifique, não quer que você alcance os propósitos de Deus. Quando nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, você aprende ali acerca de uma outra tempestade. Quando os discípulos estão no barco, Jesus está no barco com os discípulos, e uma tempestade se levanta. Diz no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E Jesus então, despertado do sono, repreende, acalma o mar, acalma o vento, e tudo se faz bonança. Se você continuar lendo o texto, você vai observar que Jesus estava atravessando para outra margem, e ele chegaria em Gadara, e ali em Gadara havia o gadareno que tinha uma legião de demônios, e Jesus o liberta. Muitas vezes, tempestades se levantam na vida da gente para impedir a obra de Deus na vida da gente, e para nos impedir de realizarmos aquilo que Deus quer. Nós precisamos discernir. Talvez você esteja enfrentando hoje uma tempestade porque você resolveu obedecer a Deus de todo o seu coração e o inimigo se levantou contra você. Então você precisa ter discernimento de que essa é uma situação que se levantou contra você por força maligna, por opressão do inferno. E então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, você faz o quê? Você repreende a tempestade na sua vida, porque Deus tem um propósito definido para você. Nós precisamos discernir para poder saber como enfrentar. Mas também há tempestades que são enviadas pelo próprio Senhor. Quando nós vamos para o livro de Jonas, no capítulo 1, verso de 1 a verso 4, 5, nós observamos que Jonas recebeu uma ordem direta de Deus, para ele ir pregar a Nínive, falar para aquela cidade se arrepender. E Jonas, ouvindo ao chamamento do Senhor, ouvindo a ordem do Senhor, ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ao invés dele ir na direção que Deus o mandou, ele vai na direção oposta, ele toma um barco. E então, no meio daquela viagem, o próprio Senhor, diz o texto, que levanta uma tempestade, porque Jonas está na contramão do que
Deus lhe pediu para fazer. Tempestades se levantam na vida da gente, porque às vezes nós estamos andando na contramão do propósito e da vontade de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você está numa tempestade? Você está enfrentando dias maus, dias difíceis, dias ruins? Todos nós estamos, porque a tempestade vem sobre todos, mas há determinadas tempestades específicas na vida da gente. Nós precisamos perguntar para o nosso próprio coração, nós precisamos ir para a palavra de Deus, nós precisamos saber fazer uma boa leitura das circunstâncias, e nós precisamos perguntar: essa tempestade que eu estou enfrentando, qual é a causa? Qual é a razão? É Deus que está enviando? Porque eu estou querendo viver a vida do meu jeito? Porque eu quero a minha vontade? Porque eu não quero fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer? Eu não estou debaixo da ordem e da direção de Deus? Então, se você está discernindo que a tempestade se levantou, o desemprego, a enfermidade, o problema, a confusão, as brigas, as lutas, a situação que você está vivendo, ela é causada porque você está na contramão do que Deus quer para você. Então hoje é dia de você consertar, hoje é dia de você se arrepender, hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não quero andar no sentido oposto da tua vontade, eu me arrependo. E se arrepender é dar meia volta, se arrepender é mudar de caminho, se arrepender é mudar de atitude, se arrepender é mudar de pensamento, se arrepender é ter nova atitude e dizer: Senhor, agora eu quero andar no fluxo da tua vontade. E então o vento vai acalmar, a bonança vai chegar e Deus vai te conduzir. Quando Jonas foi lançado fora do barco, acabou a tempestade. É assim que nós precisamos entender. Nós precisamos discernir se a tempestade que nós estamos enfrentando ela é natural. Todos nós hoje estamos enfrentando a situação desse vírus. Nós não somos responsáveis por esse vírus. Todos nós estamos no mesmo barco, enfrentando. Isso tem trazido problemas para muita gente. Tem trazido problemas para a nação, tem trazido problemas para o Estado, para os municípios, para as famílias, para as igrejas, para nós como pessoas, para as empresas, para o comércio. Nós estamos no meio de uma tempestade. Nós precisamos saber enfrentá-la. O que é que nós precisamos perguntar? A tempestade que eu estou enfrentando, ela é natural? Ela é enviada pelas obras das trevas? É opressão maligna? Ou ela é enviada de Deus? Qual é o propósito disso para a minha vida hoje? Discernindo isso bem, nós precisamos entender também que mesmo estando debaixo de ordem, mesmo estando no centro da vontade de Deus, como os discípulos estavam aqui em Mateus capítulo 14, porque eles obedeceram à voz do Senhor e obedeceram ao mandamento do Senhor, mesmo estando debaixo da orientação do Senhor e da ordem de Deus, mesmo assim, nós enfrentamos tribulações e dificuldades. Infelizmente, muita gente, muitos cristãos pensam que o fato de serem crentes em Jesus, estar andando com Jesus, eles certamente não enfrentarão dias difíceis. Isso não é verdade, você sabe disso. O próprio Rei Jesus, o próprio Senhor, disse aos seus discípulos, estendendo a nós: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. No mundo você passará por lutas, tem de bom ânimo. No mundo você vai enfrentar dificuldades, tem de bom ânimo. O fato de nós sermos de Jesus, vivemos uma vida plena, santificarmos o nosso coração, sermos cheios do Espírito Santo, fazemos tudo para agradar ao Senhor, não nos isentará e não nos livrará de lutas e tribulações. Mas quando nós sabemos que a tribulação, ela não vem porque nós estamos na contramão da vontade de Deus, nós temos força e vigor para enfrentá-la, porque sabemos que Deus está de fato
se agradando da vida da gente. E que Ele está permitindo aquela tempestade para trazer experiência, maturidade, esperança, perseverança e produzir paciência, para que em nada nós sejamos deficientes, mas para que através de nós o nome dele seja exaltado. Você está vivendo no centro da vontade do Senhor hoje? Você está no fluxo da vontade de Deus para a sua vida hoje? Querido, nós também precisamos saber que Deus sabe exatamente onde nós estamos, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e o Senhor nos vê completamente. Marcos capítulo 6, verso 48 diz que o Senhor viu os discípulos no meio da tempestade. É o Senhor que nos vê e o Senhor sabe exatamente onde nos encontramos. O Senhor sabe exatamente a luta que estamos passando. Ele te conhece plenamente e o Senhor quer lhe dar a vitória. Outra coisa importante que nós precisamos aprender com esse texto é que Jesus veio na quarta vigília da noite. Depois dos discípulos estarem remando e lutando por mais de 10 horas, nós precisamos entender que o Senhor vem em nosso encontro na hora certa, e Ele vem em nosso encontro depois de termos sido testados e provados. Ele vem porque Ele sabe o que estamos vivendo e Ele sabe até onde vai a nossa força. Portanto, hoje, no meio das suas lutas e das suas provas, não pare, não desista, não desanime. Continue remando, continue lutando, continue orando, continue buscando a Deus, porque na quarta vigília, na hora certa, o Senhor vem em seu encontro. Agora, qual é o grande problema que nós enfrentamos? Veja bem, o texto nos diz que na quarta vigília, Jesus foi ao encontro dos discípulos, foi andando sobre as águas. Os discípulos estavam tão cansados, tão apavorados, tão assustados com tudo aquilo, achando que iam morrer. E quando Jesus chega próximo a eles, eles acham que é um fantasma. Eles não conseguem discernir e enxergar que era o Senhor. Nós às vezes agimos assim também, no meio do nosso desespero, da nossa agitação, porque às vezes da tempestade a gente está tão afoito, tão agitado, que a gente não consegue nem ouvir, nem enxergar, nem discernir nada. Por isso é que o Senhor diz para a gente: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vejo lá em casa agora esses dias, eu estou lá com o netinho, o Oliver, 6 meses, que menino bonito. Eu não vou nem dizer que ele puxou para o vô, né? Que ele puxou para o pai dele. Mas, às vezes ele está com tanta fome e com tanto sono, que o sono e a fome, ele não é capaz de mamar de imediato. Ele fica se debatendo. Às vezes nós estamos assim. A gente está com tanta sede de Deus, com tanta fome, com tanto desespero, que a gente fica se debatendo. E ao nos debatermos, nós nem dormimos e nem mamamos. Então Deus precisa dizer para mim e para você: aquiete-se, porque você precisa se lembrar que eu sou Deus e sou o Senhor da sua vida. Então, quando o nenê se aquieta um pouquinho, ele dorme, ou melhor, ele mama e dorme, porque aí ele já pega no sono e pega no sono mamando. Deus tem muito leite para te dar. Deus tem muito descanso para te oferecer. Nós precisamos confiar nele. Então, quando Jesus vai andando sobre as águas, eles não conseguem discernir, eles estão se debatendo dentro do barco, eles acham que é um fantasma. E Jesus então diz: olha, não tenham medo, sou eu. Coragem. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, eu quero andar sobre as águas com o Senhor. E o vento está
A tempestade está presente, o vento não cessou, o barco está sendo chacoalhado, Jesus está andando sobre as águas no meio daquela tempestade toda. E no meio da tempestade, Jesus diz para Pedro: vem, Pedro. Pedro então desce do barco, pisa na água, vento forte, tempestade. Pedro começa a caminhar, começa a andar. Pedro começa a vencer a tempestade. Pedro começa a superar a tempestade. Pedro está vencendo, triunfando. Mas o texto bíblico diz que Pedro então começou a observar a força do vento. E porque ele observou a força do vento, ele teve medo. E porque teve medo, começou a afundar. Mas nós precisamos entender que o nosso grande problema no meio das nossas lutas é termos medo. É começarmos a olhar as circunstâncias. É olharmos as circunstâncias, é ficarmos só olhando para as circunstâncias. E o medo vai tomando conta da gente. Deixa eu dizer algo para você. Essa semana eu participei de uma reunião de liderança. E o tema era a igreja pós-pandemia. E uma das perguntas que foi feita no grupo era se nós éramos a favor ou contra o fechamento da igreja. Eu dei a minha opinião, porque a minha posição, e a minha opinião e a minha posição eu sou totalmente contra. Porque entendo que a igreja é um serviço essencial, por muitas razões. Porque o calor humano é essencial na adoração e na celebração, e emocionalmente isso traz benefícios para todos nós. Nós temos um templo aqui com capacidade de assentar 2.500 pessoas. Se nós colocarmos aqui 250 pessoas, são 10% da capacidade do nosso prédio. Eu entendo e penso como muitos, inclusive como muitos especialistas, que o isolamento ele tem que ser vertical. É óbvio que nós já estamos no meio de um processo de quase 120 dias, e as coisas estão se alastrando, mas nós precisamos entender que nós podemos vencer isto, sem nos sentirmos amarrados, dominados pelo medo. E eu quero dizer para você que é muito menos provável uma pessoa ter vírus aqui na igreja do que em qualquer outro lugar. As pessoas que vão ao mercado toda semana, as pessoas que vão ao banco toda semana, as pessoas que pegam ônibus, metrô e trabalham toda semana, andam pela rua toda semana, vão para as lotéricas fazer pagamentos toda semana. Onde que é mais fácil você contrair? Aqui, respeitando 2 metros de distância, com máscara, muito menos provável. Por isso eu sou totalmente contra. Agora, eu respeito as autoridades e não quero criar briga, mas também não vou aceitar as coisas só por aceitar. Se a minha posição pessoal, você pode discordar dela. E o que nós vemos é que as pessoas começam a ficar observando o vento, olhando para as circunstâncias, vendo as notícias, e a notícia agora é que no interior do estado de São Paulo, a coisa se alastrou de tal forma que nós não podemos mais sair de casa. Eu não vou ficar dando ouvidos às notícias. Eu vou viver minha vida normal, tomando todos os cuidados, os devidos cuidados, respeitando o meu próximo, resguardando-me, mas eu vou viver com naturalidade, porque a nossa vida é vivida pela fé, crendo no nosso Senhor, crendo no Salvador. E aqui eu não estou dizendo que nós devemos ser imprudentes nem insensatos, eu estou dizendo que nós devemos viver sem medo, porque o medo nos leva a naufragar. Pedro, olhando para as circunstâncias e para a força do vento, teve medo,
e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor! Prontamente o Senhor então estendeu a mão e o segurou. E disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? E o texto diz: subindo ambos para o barco, depois que eles chegaram no barco, é que o vento cessou, é que a tempestade acabou. Meu irmão e minha irmã, queridos, a tempestade ela vem sobre todos nós. E a tempestade ela revela algumas coisas a nosso respeito. 3 coisas simples aqui. A tempestade ela vai falar da natureza da nossa fé. Quando nós estamos no meio das tempestades, nós vamos entender que tipo de fé é a nossa. Se a nossa fé é uma fé fortalecida na palavra e no Senhor, eu não estou enxergando as coisas. Nós não precisamos enxergar, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé que nós temos em Jesus é uma fé que nos leva a crer no invisível, é uma fé que nos faz crer no impossível, é uma fé que nos leva a uma vida gloriosa, é uma fé que traz paz ao nosso coração, é uma fé que traz convicção de que nossa vida é guardada, é uma fé que nos dá vitória, porque nós vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé. Que tipo de fé nós temos? Se a nossa fé é só para os dias de bonança, de bondade, onde tudo vai bem, que fé que é a nossa? Nós temos fé para enfrentar todo tipo de adversidade e todo tipo de tempestade. A tempestade também vai nos mostrar a natureza do nosso compromisso com Deus. Porque todo mundo tem compromisso com Deus quando tudo está bom. Agora, quando as coisas não vão bem, qual é o meu compromisso com Deus? A tempestade também vai mostrar para a gente qual é o nível da nossa intimidade com Deus. Qual é o nível da nossa intimidade com Deus? Muita gente enfrentando problemas, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, ficam se questionando onde é que está Deus, por que Deus está permitindo aquilo, por que Deus permitiu a minha saúde ser atacada, por que Deus permitiu eu perder o emprego, por que Deus permitiu acontecer isso ou aquilo com a minha família, por que Deus permitiu, onde que está Deus? Deus está no meio da sua tempestade. Você quer saber onde é que está Deus? Você quer conhecer a Deus? É no meio do seu problema. Ele está presente, Ele não pula do barco, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele te sustenta e te guarda. Você quer conhecer onde é que está Deus? Deus não está mais presente nem menos presente do que aqui. Porque muita gente acha que a presença de Deus ela é poderosa, ela é maravilhosa, quando a igreja está cheia e a gente está adorando e celebrando e está tudo bem. Ótimo, Deus está presente aqui, mas quando você está sozinho, quando você está enfrentando a sua pior adversidade, quando você está no meio da sua luta, Deus não te abandonou e não te deixou, Ele está com você. Então nós precisamos entender qual é a natureza da nossa fé, qual é o grau do nosso compromisso e qual é o tamanho da nossa intimidade com Deus, porque a tempestade vai nos ensinar. Olha o que o profeta Isaías diz e eu vou orar com você. O profeta Isaías diz no capítulo 43, esse texto é lindo, quando ele diz assim: quando você passar pelas águas, não é se você vai passar, ele não está dizendo se você vai passar, ele está dizendo quando você passar pelas águas. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu sou o Senhor que te guarda. Aleluia! E você é precioso para mim. Meu irmão, onde é que está Deus? Ele está contigo hoje. Ele está com a sua casa hoje, Ele está com a sua família hoje.
Você quer saber onde é que está Deus? Ele está presente no meio da sua tribulação. Por isso, o salmista diz para a gente no Salmo 46, um dos salmos mais lindos das Escrituras. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Qual é a natureza da sua fé? Qual o seu grau de compromisso com Deus? Que tamanho é a sua intimidade com o Senhor? Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz para a gente: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, a natureza da nossa fé é salvadora, é consoladora, é fortalecedora. A natureza da nossa fé é andar com Deus, ainda que os nossos olhos não vejam absolutamente nada, mas nós sabemos que Deus está presente, que Ele segura a nossa mão e que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você perguntasse ao seu próprio coração, no meio dessa tempestade que você está enfrentando, qual é a natureza dela? É natural? Qual é a natureza dela? É espiritual? Ela está vindo por causa de uma opressão, porque você está no centro da vontade de Deus? Ou ela foi trazida pelo Senhor para te corrigir, para te fazer voltar ao caminho? Qual é a natureza da sua tempestade? Lembre-se, Deus está contigo. Você não está sozinho. Ele vai te ajudar. Vamos orar? Curva sua cabeça por um instantezinho. Eu quero orar com você. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti lá. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Curva sua cabeça e ore comigo. Pai, que bom é saber que o Senhor está conosco no meio da tempestade. Que bom é saber que quando os rios eles se levantam contra a gente, o Senhor está conosco. Que bom é poder te encontrar no meio do mar furioso. Que bom é saber que o Senhor está presente nas nossas tribulações. Porque muitas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, parece que ninguém se importa, parece que ninguém está vendo. E muitas vezes nós vestimos uma máscara, não a máscara que nós precisamos nos proteger do vírus, mas nós vestimos uma máscara para que ninguém veja como está o nosso coração, para que ninguém perceba a luta, a angústia, o sofrimento da nossa alma. Muitas vezes nós vivemos literalmente mascarados.
Nós achamos que estamos tão sozinhos. E às vezes perguntamos: onde é que está o Senhor? Se o Senhor está me vendo, por que Ele permitiu isso? Se o Senhor está comigo, por que isso me aconteceu? Onde está o meu Deus? O Senhor nos ensina que no meio da nossa tempestade, o Senhor se faz presente. No meio das nossas lutas, o Senhor é o nosso socorro. No meio das tribulações mais fortes, o Senhor não nos deixa, o Senhor nos ampara, o Senhor nos consola, o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz chegar do outro lado, porque o Senhor tem propósitos para a nossa vida. Pai, nós não vamos largar a rede, nós não vamos parar de remar, ainda que o vento seja contrário, ainda que o mar seja, ó Deus, o nosso maior inimigo hoje, ainda, Pai, que a água esteja penetrando o nosso barco, nós não vamos largar a rede, nós não vamos parar de remar, nós vamos prosseguir, porque sabemos que o Senhor está conosco e que nós vivemos por fé. O Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos protege e o Senhor nos envia. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.